Eu arrisco dizer para você, amigo internauta que está me assistindo, amigo e amiga internauta que está me assistindo, que Bolsonaro ele está criticando a política do isolamento porque ele já está se sentindo isolado. Então ele precisa criticar para que as pessoas possam sair e ele voltar a ter contato com o mundo. Isso porque Bolsonaro ele está isolado politicamente aqui no nosso país, mas talvez ele esteja isolado do ponto de vista ideológico no mundo inteiro. E por que eu estou falando sobre isso? Porque você sabe, Bolsonaro ele está tentando politizar essa situação e atacar a política do isolamento. Ele está atacando a política do isolamento, o que tem deixado ele isolado. Os governadores já não corroboram com as atitudes do presidente e tentam formar uma espécie de governo paralelo juntamente com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, hoje o primeiro-ministro informal do nosso país, concedeu uma entrevista ontem muito interessante, falando tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir da boca de Bolsonaro, mas Bolsonaro não consegue falar o que nós queremos ouvir. Uma postura de cuidado, uma postura de liderança, uma postura que tenta conciliar os dois lados, a vida das pessoas e também os impactos econômicos. E o Rodrigo Maia está pensando nessas alternativas. Por isso que os governadores estão alinhados a ele e isolando o Bolsonaro. Hoje de manhã eu trouxe para vocês uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que as próprias Forças Armadas estão muito incomodadas e tensas com o Bolsonaro. Porque ao politizar esse assunto, Bolsonaro ele acaba correndo o risco de aumentar essa crise que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista social, de saúde e também do ponto de vista econômico. E os militares das Forças Armadas estão muito tensas com essa situação e querem delimitar uma linha do seguinte: olha, daqui para cá é Bolsonaro, daqui para cá é as Forças Armadas. O posicionamento do presidente não é o posicionamento das Forças Armadas, vou deixar o link aqui na descrição. Mas também, globalmente, Bolsonaro começa a ficar isolado. Porque os seus principais apoiadores, ou do ponto de vista pelo menos ideológico, ou do espectro político, no espectro da direita, estão tomando atitudes que são diferentes das atitudes de Bolsonaro. A começar por Donald Trump. Hoje, os Estados Unidos ultrapassaram a China como sendo ultrapassaram aqui os casos de contágio da China. E os Estados Unidos é hoje o epicentro dessa doença no mundo inteiro. Há uma enorme preocupação por parte do governo americano, porque os Estados Unidos não possuem um sistema de saúde público como o nosso. O sistema de saúde lá é privado. Então a transmissão está ocorrendo de uma forma muito acelerada, porque é um país que recebe pessoas do mundo inteiro. Então o Donald Trump está pedindo para as pessoas ficarem em suas casas, está pedindo a política do isolamento para conter o avanço da doença. É uma doença nova, por isso que eles chamam novo vírus. Eu não posso falar o nome aqui, vocês sabem disso. Então nós precisamos entender como que essa doença vai se comportar nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, e nós precisamos dar tempo para saber se o medicamento que está sendo utilizado hoje, que é a cloroquina, tem um nome maior, mas nós estamos chamando de cloroquina, o nome abreviado, nós precisamos saber se esse medicamento, de fato, ele tem efeito contra o vírus para aquelas pessoas que estão doentes. Então nós precisamos ter tempo para testar esse medicamento. Outro aliado de Bolsonaro, podemos dizer assim, pelo menos no campo da direita, é Boris Johnson. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, contraiu a doença. Foi diagnosticado positivamente para a doença e está pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Ele quer que as pessoas fiquem em casa para evitar a propagação da doença. E o prefeito de Milão, que antes defendia que as pessoas saíssem às ruas em uma postura muito parecida com a postura do presidente Bolsonaro que ele está adotando hoje. Ele falava: Milão não pode parar, Milão não para. Hoje, disse recentemente, ou entre ontem e hoje, concedeu uma entrevista dizendo que está arrependido da sua posição de ter pedido para que as pessoas saíssem às ruas. Ele se arrependeu vendo o que está ocorrendo na Itália. O Brasil, nós sempre precisamos lembrar, ele está no começo da contaminação. E os números, quando nós comparamos os dias com a Itália, já são números maiores do que a contaminação e também o número de mortos que a Itália teve no mesmo período que o Brasil teve. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós ainda não chegamos no momento mais crítico da contaminação. Possivelmente, segundo o Ministério da Saúde, vai ocorrer agora no começo de abril, entre o começo e o meio de abril, entre o dia 6 e o dia 20 de abril. Então é necessário nós tomarmos cuidado, é necessário nós sermos cautelosos e nós precisamos espraiar esse contágio
para que a gente possa ter tempo para analisar como que o contágio vai ocorrer aqui no Brasil, como que o vírus vai se comportar aqui no Brasil, e nós precisamos ter tempo para testar os medicamentos, para saber se de fato esses medicamentos eles vão ser efetivos contra a doença ou não. Então nós precisamos de tempo, e Bolsonaro parece que não quer dar esse tempo para a população brasileira. Mas globalmente, inclusive aqueles que são alinhados politicamente com Bolsonaro, como por exemplo Donald Trump, estão agindo totalmente diferente do que Bolsonaro tem agido. Então isso é um sinal para que os apoiadores de Bolsonaro e principalmente aqueles que defendem a quebra do isolamento possam começar a refletir também e esperar um pouquinho mais. Porque esse tempinho que a gente pode esperar, 1, 2, 3 dias, ele é fundamental para que a gente possa entender o vírus aqui no Brasil e buscar soluções para essa crise, que é uma crise muito séria. Você chegou até aqui, considere se inscrever. Também me siga no Twitter, é @profileoficial.